Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação, um devocional do dia de hoje, dia 27/6/2026. E hoje nós estamos em Neemias, capítulo 1, e vamos dar sequência e continuidade ainda ao verso 5, indo para o verso 6, ok? Nós estamos estudando Neemias nas Escrituras Sagradas, que fala sobre o processo de restituição da parte humana, né? Esdras e Neemias são dois livros que falam de restituição, e Esdras fala como Deus enxerga, como Deus vê a restituição. Neemias fala como o ser humano precisa enxergar a restituição. Foi por isso que Deus escolheu Neemias para a restituição, por causa de alguns pontos específicos que Neemias tinha na parte humana de reagir, que foi exatamente aquilo que eram os itens necessários diante de Deus para cumprir-se, não só espiritualmente, não só emocionalmente, mas fisicamente, o processo de restituição. Da mesma forma, Deus tem todo o poder para a restituição de qualquer questão, de qualquer fase, de qualquer tema, de qualquer desafio da natureza, da humanidade, da circunstância, mas existe a forma do ser humano lidar, enxergar e coligar o seu coração com Deus para o processo da restituição. E é exatamente nesse inteirinho de processo, nessa fase, né, que então Deus começa a mostrar através de Neemias quais são os poderes realmente necessários num processo de restituição. Estamos no capítulo 1, verso 5, e hoje nós vamos ver coisas que Neemias, como ser humano, ele teve atitudes de pensamento, de conclusão de entendimento, de intenção, conclusão de obras e realização física, e isso auxiliou e cooperou com a intenção já de Deus da restituição. Então, nós vemos aqui o versículo 5, vamos reforçar um pouquinho mais. Neemias disse: Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Verso 6, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvirem a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, ok? Nós vamos ver aqui uma das questões de como funciona o processo de quebrantamento. Estamos vendo em Esdras, você pode acompanhar, que quando algo, né, o ser humano, o servo de Deus, o povo de Deus é quebrantado, parece que está sendo quebrado por fora, mas para Deus já é uma visão conclusiva de restituição. Quando Deus começa a permitir o quebrantamento, Ele está dando ação de restituição, não é de perca, para aqueles que têm uma atitude de compreensão à visão de Deus. E como compreender a visão de Deus? Então aqui a gente vê no verso 5 que existe o primeiro processo, desde o verso 1 até o verso 5 anterior, você pode ver no canal, os versículos, que no momento de quebrantamento tem o processo emotivo e de verdade não é só a emoção, é a realidade, né? A perca, a guerra, no caso aqui da história verídica, na parte física, temporal dos acontecimentos passados. Israel perdeu o que tinha, Israel perdeu o seu lugar, Israel foi escravo, Israel teve seus mortos, Israel sofreu o dano, foi para o cativeiro. Então aquela opressão, aquela força que roubou toda a força de Israel
né, a beleza de Israel, aquilo que levou fora, levou embora tudo que era a alegria de Israel, motivo de viver, enfim, todas as questões que havia em Israel foram embora. E quando elas foram embora, Israel teve o processo emocional de lamento, de choro, de depressão, de opressão. E nesse momento há muita confusão mental, né? Num período assim, há muita incerteza, muita insegurança, muita dúvida, muita falta de força e falta de inspiração. Realmente acaba toda a parte de ânimo. E aí, o que acontece? Primeiro tempo do processo de quebrantamento é o choro do indivíduo envolvido no quebrantamento. E de verdade, para Deus isso é bom, porque Ele vai limpando, vai tirando para fora tudo que precisa. Depois do choro, precisa vir diante de Deus o descanso. O que é o descanso? É o indivíduo acalmar por dentro e deixar de lado, mesmo que não de todo, e às vezes ele consegue ainda, mas deixar um pouco à parte o que aconteceu. E às vezes esses dois processos iniciais levam tempo, né? Às vezes o ser humano leva um trauma, sofre um trauma tão grande que ele se tranca e ele não consegue chorar. Ou se ele chora é para alimentar mais a dor, não é para tirar para fora e deixar. Então ele chora, ele vai aumentando a dor, ele vai ruminando a dor, ele vai comendo aquela dor e continua aquele mal-estar e vai agravando até para o físico, né, a saúde própria, porque ele não chorou no propósito exato de Deus, chorar da forma certa com Deus, que é o limpar por dentro. Contar tudo que pensa, tudo que sente, tudo que vive para Deus, e agora a palavra diz: lançar sobre ele toda essa ruindade. Ah, mas eu não fiz mal, eu sofri uma injustiça, não foi eu que fiz o mal, mas o mal daquela pessoa causou a contaminação dentro de nós. Não é que a gente quis fazer o mal. Às vezes você fez uma intenção boa, mas a pessoa não te recebeu com a mesma bondade. Então aquilo envenenou, tornou-se, né? Retribuiu o mal pelo bem que tinha recebido. E aquilo começa a impregnar de um jeito que você precisa tirar para fora o choro por causa da tensão emocional, o que você pensa falar com Deus por causa da dor emocional que tem que sair e tem que lançar. Depois que chorou, chora tudo que você tem que chorar, ora e fala tudo que você tem que falar para Deus. Às vezes tem passos crônicos tão severos que você não consegue falar tudo num dia. Se você começar a chorar toda a sua dor, você vai parar no hospital. Vai dar alguma coisa no coração, né? A falta de ar, tanto que você não consegue nem imaginar o tanto da gravidade de dor que você sofreu, que você não aguenta orar o suficiente para expressar a sua dor. Então, quando Deus sabe a intensidade de um processo crônico, vai sendo falado, o coração vai sendo aberto aos poucos, porque a dor foi muito profunda. E por causa disso, Deus não continua o próximo passo de restituição sem completar o primeiro. E o primeiro é o indivíduo conseguir chorar tudo. E às vezes para a gente chorar tudo vai 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Não dá para saber quantos anos a gente precisa para chorar. Toda a intensidade necessária do que ficou e causou e alimentou de destruição dentro de nós. Depois que o processo da dor sai, da nossa própria voz, dando nome e embalagem para a dor dentro de nós,
ela também sai quando a gente conta para Deus o que sentiu, o que achou do que aconteceu, o que pensou do que aconteceu. A gente vai tirando o rótulo daquilo que a gente impregnou como marca dentro da nossa dor interna e escondeu lá dentro. Vai saindo para fora, tudo, sai o motivo, sai a dor, sai a ação, sai a reação, sai a causa, sai tudo, arranca tudo, deixa com Deus. Aí vem o processo, depois do choro para sair, o do descanso, que é o indivíduo acalmar. E não só acalmar, mas começar a viver seu dia a dia, levantar, fazer o que pode, devagarzinho. Outro processo em que tem pessoas que tira tudo logo do coração, que esquece mesmo de verdade, que consegue acordar cedo no outro dia, vai embora, vai fazer as coisas, mas tem gente que não. Dependendo da gravidade, o tempo da ferida e a intensidade da ferida, a pessoa não consegue se levantar, não consegue fazer as coisas direito, não tem jeito porque não sai nada completo. Ela ainda não tem nem mesmo o corpo físico habilitado para reagir. Vai mais um tempo de processo. Quando termina o tempo do choro e do descanso, acalmar o corpo físico mesmo. Às vezes a pessoa tem que dormir mais para acalmar um estado de depressão, de opressão. Depois que ela descansou bem, ela descansou o suficiente, então agora ela vai, com a mente descansada, lembrar pontos poderosos do servo de Deus diante de Deus. Neemias disse: primeiro eu vou orar. E ele começou a lembrar: eu sirvo a um Deus dos céus. Então, ele lembrou que ele tem coligação com Deus dos céus. Primeira coisa no processo de restituição é nós descansarmos da gravidade do caso e lembrar que nós temos um Deus dos céus. Depois Neemias disse: Deus é grande e temível. Ele lembrou que ele era vinculado ao Deus dos céus e por isso a aliança de manutenção dele ele tinha que fazer. Ele lembrou que Deus continuava sendo grande e Deus continuava sendo temível, e isso é por eternidade, né? Passa a geração, entra a geração e Deus continuou mesmo vivo, convivendo com a vida do ser humano normalmente. Então, ele diz aqui: tu és grande e temível, e diz que guardas a aliança. Ele lembrava da aliança que Deus tem com o ser humano e com seus filhos. E diz: guardas a benignidade. O que é benignidade? É bondade, a pessoa querer fazer o bem. O que é querer fazer o bem? Querer manter, né? Na forma genuína de origem. Tu guardas a aliança, e aqui entra um processo grandioso da palavra, que é desde a formação, que nós estamos estudando em Pedro, como que Deus fez aliança com a própria humanidade para manter ela, para cuidar dela. Como Deus fez aliança com o povo de Israel, como Deus se entregou para perdoar e restaurar o ser humano, porque é uma aliança que ele também já fez com ele mesmo, de que ele como criador, tudo que ele criou pela sua própria santidade tem que permanecer no estado de origem, de manutenção. Então ele enviou Jesus para restituir, por honra a Deus, toda a manutenção do ser humano contínua. Uma aliança que Deus fez com ele mesmo quando ele exerce o ofício de criador. Manter o que se criou em perfeito e primário estado. Agora, Neemias lembrou: tu és grande e temível, tu és Senhor dos céus, tu tens aliança comigo, tu és grande em benignidade com aqueles que te amam e aqueles que obedecem os teus mandamentos. Quando Neemias lembra desses pontos poderosos, ele entende que a restituição ela continua viva e eterna
sobre a humanidade do mesmo jeito. Não importa a era, não importa a época, não importa a situação, Deus continua grande, Deus continua temível, Deus continua Senhor dos céus, Deus continua guardando a aliança de vida e manutenção, Deus continua com sua benignidade para aqueles que o amam e aqueles que seguem as suas instruções, seus mandamentos. Guardam, obedecem, lembram. E aí, enquanto o indivíduo está cansado, estressado, esgotado, ele não tem nem força de pensar sobre se dedicar a orar ao Senhor e apresentar-se diante de Deus como um Deus dos céus. Porque quando você vai a Deus como Deus dos céus, você está dizendo para Deus, eu vou utilizar os teus poderes como o Deus Todo-Poderoso dos céus de forma poderosa. Então, você está aliançando com Deus para alguma movimentação de ação. Ninguém vai até Deus utilizar os poderes dele para não se movimentar, para não reagir, para não agir. Ninguém vai buscar o poder de Deus simplesmente para ficar parado. Então, o indivíduo que decide, eu vou orar ao Deus dos céus, ele decide agir. E aqui está a questão. Enquanto um processo, depois do quebrantamento, ainda está de esgotamento mental, físico, psicológico, material, enquanto ainda está um processo de opressão, de depressão, nem Deus permite que o indivíduo consiga se levantar. Veja bem, mesmo quando é projeto de Deus a restituição do indivíduo, se ele ainda está numa época de muita depressão, opressão, muita fadiga, muito esgotamento crônico por causa do que ele viveu, ele ainda precisa de uma instância, de um espaço de descanso. Ele precisa de um tempo que ele ainda não vai ver nada acontecer. Ele ainda precisa repousar dentro dele, na alma dele, descansar, chorar tudo, tirar tudo. Às vezes até esquecer, dependendo do caso, para que todo o lamento saia, como a gente já explicou. Deus vendo o estado de descanso, aí Deus começa a agir. Neemias, depois que orou, limpou sua alma, ele estava pronto. Então ele pôde orar ao Senhor dos céus, sabendo que ele ia se comprometer a uma ação. E aí ele disse, eu conto com um Deus grande, um Deus temível, um Deus que guarda aliança, um Deus de benignidade, de manutenção com qualidade, para com aqueles que te amam, aqueles que aceitam os modos de Deus e obedecem, e querem amar e acompanhar e agregar para si os teus mandamentos, as instruções do Senhor, ok? Verso 6 hoje diz, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos. Agora começa Neemias convidando Deus para movimentação. E quando você começa a convidar Deus para movimentação, é porque o choque do trauma, da perca, o desgaste, o cansaço que ela causa, ele realmente já passou o período de dano, de cansaço físico. Você já descansou o suficiente, você já está não recuperado do que perdeu, mas recuperado da primeira instância própria, né? Sua saúde física, psicológica, os seus dias, você descansou de verdade. Passa aí um tempo, realmente tirou tudo que precisava para fora. Agora você está saudável, tá? Mente tranquila. Agora, voltar-se a Deus e começar a concordar com Ele em oração. Nós temos uma playlist no canal sobre oração, que você entende melhor essa concordância. Estejam atentos os teus ouvidos. Ele começa a dizer, vamos vir, Senhor Deus, para a ação. Quero que o Senhor comece a agir em tudo que o Senhor escutar no nosso ambiente. Estejam os teus olhos abertos. Quero que o Senhor esteja atento a enxergar tudo o que acontecer ao nosso ambiente.
para que o Senhor venha, diz aqui, para ouvires a oração do teu servo. O Senhor venha ouvir a oração que faço perante ti. Propositalmente, Neemias diz para Deus: eu estou me colocando diante da tua presença. Imagina o ser humano dizer: eu estou diante de ti, na tua frente, Deus. Estou diante da tua frente. Mas por que ele disse isso? Não foi com arrogância. Ele estava confirmando de que ele estava aceitando se mexer, se mover, agir principalmente no reino físico para ajudar a questão. Quando ele compromete-se, quando qualquer filho de Deus, quando vai para a oração, está assinando um contrato com Deus. É um acordo poderoso. Você vai pedir algo para o Deus que tem ação. Então você já vai sabendo que você vai ter que agir em alguma coisa. Quer orar por algo, tenha certeza que você tem que agir. E ele diz: eu me coloco diante da tua face, perante ti, de dia e de noite. Diz aqui: pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Veja que Neemias não disse: eles erraram, eu continuo aqui, eu estou orando ao Senhor, eu penso igual ao Senhor, eu estou certinho, mas eles estão tudo errado. Não. Ele disse: eu também errei, eu também pequei, minha casa pecou, todos nós pecamos. Porque não tem um que escape, né? E a gente não consegue guardar tudo na mente, nem da palavra de Deus por completo, no extremo, nos detalhes extremos, se não for a ajuda do Espírito Santo, e nem até mesmo os tipos de pecados e erros diante de Deus, nem todos a gente entende e sabe, porque são tantos detalhes que só Deus para conhecer. Então tem coisa que a gente peca sem saber. E tem que estar orando a Deus para nos perdoar, porque a misericórdia dele nos perdoa e já nos perdoou. Então, Neemias não foi aquele que se diferenciou dos outros, se achou melhor. Não, eu sou diferente, eu sou melhor que todos eles. Eles pecaram, eu não. Não. Neemias disse: eu faço parte do mesmo sangue, da mesma era, da mesma geração. Eu me coloco diante de ti e nós pecamos, nós falhamos, nós precisamos de ajuda. Neemias não precisava ser melhor que ninguém, ele precisava se humilhar diante de Deus e pedir misericórdia. E aí, quando ele entendeu isso, as coisas começaram a melhorar. Então, às vezes você já recebeu a promessa de restauração de Deus, Deus já falou, mas nada aconteceu de diferente. Você continua sentindo dor, você continua chorando, precisando daquilo que você perdeu, precisando dos recursos que foram embora, precisando vencer áreas que você se sente no fracasso, precisando adquirir aquilo que você sabe que faz parte do direito da sua vida, você nasceu para aquele desempenho e todo ser humano quer se dar bem, quer ver o resultado, e parece que nem o resultado vem, e você pensa: poxa, Deus me prometeu, eu sei que Deus é amoroso, Deus me ama, por que que não acontece? Se você está num processo de muita dor, muito triste, primeiro tem que haver, a palavra diz, a lavagem da palavra, o processo da cura. Não é pelos acontecimentos estarem bem, mas você precisa chorar, tirar primeiro toda essa fase de dor, como já estudamos. Depois você precisa descansar para você então estar disposto a restituir com Deus. E ele não vai começar a fase da restituição sem antes certificar que você descansou. Esse descansar não é ficar dormindo o dia inteiro, não. O descansar na Bíblia está em Hebreus 4 lá. Fala sobre nós tirarmos toda a ansiedade,
toda preocupação, todo o peso, tudo que foi angústia, decepção, frustração, trauma, né? Realmente um ponto assim de muita amargura, muito assim agravante. Quando a gente tá limpo de tudo isso, esquece, deixa. E não é só num dia, né? Deus, eu já tô bom, pode começar a restituição. Não. É caminhando até Deus certificar. Às vezes o indivíduo precisa de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 5 anos. Não sabe, só Deus sabe. Cada estrutura de cada indivíduo. Mas quando ele confirmar que você está bem, que você já tirou a dor, que você já está descansado, então as suas próprias energias espirituais, físicas, emocionais, elas vão se reabilitar. Não de todo, mas na condição suficiente que você pode fazer a segunda fase inicial como Neemias. Conseguir chegar diante de Deus e começar a dizer: estou pronto para a restituição. Eu não vou mais olhar o passado e realmente não vai mais. Eu não vou mais olhar para as coisas que foram e realmente não vai mais. E eu quero restituir. E aí, o próprio Deus vai abrindo espaço, lugar, ambiente, condições de restituição. Mas às vezes tem indivíduo que chega e fala: eu quero restituir, não abre porta, não tem condição, não tem oportunidade, parece que nada dá certo. Se você estiver muito esgotado e Deus quiser para você antes um processo de descanso, um processo de choro, primeiro para você se lavar e descansar, Deus não vai abrir portas ainda, mesmo que você já faz parte do caminho e de todo o planejamento de restituição já iniciou na sua vida, porque a gente já viu nos versículos anteriores que o processo de restituição inicia no quebrantamento, então já começou, mas Deus não segue avante se você realmente não está descansado. E tem áreas que a gente leva anos para chorar o suficiente, anos para descansar o suficiente, anos para a gente dizer: seja o que for, estou nas tuas mãos, amém, e realmente ficar bem. E é difícil, porque tem áreas que parece que a gente nunca vai ficar bem. Então, é um processo que Deus vai nos trazendo condições de, literalmente, por causa dos transtornos que houve, um processo de saúde física primeiro, saúde emocional, saúde espiritual. Depois disso, nós temos o descanso completo, aí começam as portas abertas para a restituição. E aí, quando começa a restituição, o indivíduo tem que ter como Neemias o compromisso com Deus. Quero que o Senhor ouça tudo que for falado no meu ambiente. O que Neemias estava dizendo? Tudo que eu falar, Senhor, tudo que eu decidir será na tua presença. Tudo que eu fizer será na tua presença. O que o Senhor quiser que eu faça, eu estou diante de ti. Ele começa a concordar com Deus para haver restituição. E restituição é manutenção. Manutenção é reaver, é cuidado completo. Então, Neemias sabia que ele ia se levantar para ter que se mexer, se movimentar em alguma coisa que ele ia precisar fazer, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.